Bom dia, tudo bem? Estamos aí gravando mais um vídeo e hoje o tema proposto é religião versus cristianismo. Esse é um tema que eu tenho pensado nele há bastante tempo e ainda não tinha tido a oportunidade de gravar um vídeo e hoje chegou o momento. Eu confesso que às vezes fico um pouco incomodado quando as pessoas me definem como um homem religioso. Eu acho que as pessoas fazem muita confusão entre religião e cristianismo. E por isso que eu quis fazer esse vídeo, para tentar estabelecer alguns marcos que são importantes na divisão desses dois assuntos. Não é que a religião não seja uma coisa importante, aliás, ela é muito importante. Aliás, ela faz parte do homem. Afinal, a arqueologia encontra elementos religiosos nas mesmas datas que ela encontra as primeiras presenças do homem nas mais diversas situações. A religião, ela é a busca de elementos que estabelecem de alguma forma a conexão com o nosso eu divino. Como Deus é divino e nós temos uma parte dele, nós estamos permanentemente em busca de nos conectarmos com esse que nos deu origem. Por isso a religião, ela é nativa do ser humano, ela é intrínseca ao ser humano e por isso ela é tão importante e teve um papel e sempre terá um papel fundamental na nossa sociedade desde os primórdios e certamente terá até o fim. Mas existe muita distinção ou muita diferença entre religião e cristianismo. E de uma forma muito sintética, nós vamos tentar, a partir de agora, conversar um pouco sobre isso. O primeiro elemento que a gente tem que observar é com relação à estruturação desses dois movimentos, né? Como se dá o processo estrutural da religião e como se deu e continua dando, através da ação do Espírito Santo, o processo estrutural do cristianismo. A estrutura da religião, ela é 100% humana. A religião basicamente é estruturada através de dogmas, de procedimentos, de liturgia, de regras, de comportamentos a serem observados. Já o cristianismo, ele tem a sua estrutura basicamente em dois elementos. Se nós pegarmos todos os evangelhos do Novo Testamento, especialmente os 4 primeiros evangelhos mais o livro de Atos, que é o conjunto da fundação. Os outros livros, as cartas dos apóstolos, basicamente tratam de problemas de igrejas daquele período, ou de vida cristã. Mas se nós pegarmos esses livros que citei, nós vamos verificar que os dois elementos primários estruturais do cristianismo são o amor e o serviço. Quer dizer, o amor ao semelhante e o serviço, como consequência desse amor, matam toda a estrutura teológica e filosófica do cristianismo. Então, há uma distinção muito grande entre a estrutura da religião, que é absolutamente formalista, que é absolutamente materializada em regras de conduta, de comportamento, de relacionamento, e a estrutura do cristianismo, que é uma estrutura de natureza pessoal, de natureza individual, de natureza etérea, enquanto uma trabalha essencialmente no campo da matéria, tentando viabilizar conexões com esse ser superior, o cristianismo trabalha especificamente no campo emocional, no campo individual, para que essa conexão seja uma conexão de natureza transcendental, que não necessite de nenhum elemento de natureza formal ou de natureza material. Então, é essa a diferença estrutural entre religião
e entre cristianismo. Mas tem uma outra diferença que é muito importante para que nós possamos entender verdadeiramente esse tema. É a diferença da concepção de quem criou. Enquanto as religiões, todas elas, sem absolutamente nenhuma exceção, foram criadas por homens, o cristianismo tem como seu fundador o próprio Deus, através do seu Filho, o Senhor Jesus. Isso nos remete a uma conclusão muito óbvia. Se as religiões foram criadas por homens, elas são cheias e passíveis de muitos defeitos. Se o cristianismo foi criado pelo próprio Deus, através do Senhor Jesus, é óbvio que não é maculado de defeitos, que é puro na sua essência, que é absolutamente divino, de forma que enquanto a fundação das religiões tem o seu arcabouço a matéria humana, a fundação do cristianismo tem no seu arcabouço a concepção divina, a concepção do próprio Deus. E isso faz uma enorme diferença entre esses dois movimentos. Uma outra questão que também me parece bastante relevante é com relação ao foco, ao olhar de cada um desses movimentos, seja a religião, seja o cristianismo. A religião, ela tem um olhar eminentemente externo. Ela se preocupa com o que os seus membros parecem ser diante do conjunto religioso, diante do conjunto social. Já o cristianismo sempre esteve preocupado com a reforma do coração, com o que há dentro do coração, com o que há dentro do indivíduo. Jesus, na maioria das suas falas, ele não falava efetivamente para a plateia que estava ali, ele falava para os corações da plateia que estava ali. O objetivo da mensagem do cristianismo não é a exterioridade, não é a roupa que o sujeito veste, não é o que ele come, não é o modus operandi que ele imputa à vida dele. É óbvio que tudo isso é importante, mas o objetivo estrutural do cristianismo é a mudança do comportamento, é a conexão imediata com Deus, interna com Deus, através do Senhor Jesus. Então, enquanto a religião se preocupa essencialmente com elementos exteriores, o cristianismo vai preocupar com elementos de natureza interior, especificamente o coração. Essas três diferenças, que são diferenças relativamente simples de serem compreendidas, já nos demonstram que existe uma enorme diferença entre ser religioso ou ser cristão, que existe uma enorme diferença entre se vincular a uma agremiação religiosa e servir verdadeiramente o Cristo dentro das bases e dos fundamentos propostos pela sua filosofia no seu santo Evangelho. Para terminar, eu queria lembrar para todos que o povo mais religioso que já apareceu no mundo matou o próprio Deus. Foram os fariseus. Os fariseus eram um povo eminentemente religioso. Eles eram tão religiosos que eles acrescentaram mais de 640 regras aos próprios mandamentos de Deus. No entanto, eles se perderam nesse labirinto de regras, de conceitos, de doutrinas e de procedimentos e de liturgias e de muitas outras coisas. Se você gasta mais tempo se preparando, trocando de roupa, passando seus perfumes para ir ao seu culto, do que preparando o seu coração para a mensagem do seu pastor, cuidado, você está virando um religioso. Se você, dentro da estrutura formal do grupo que você participa, da igreja que você participa, você se preocupa mais com o ar-condicionado, com a limpeza do templo, com as roupas do pastor, da mulher do pastor, com o coral, do que com a mensagem pregada naquele culto, cuidado.
você está se transformando num religioso. Se você está preocupado com milagre, se você está preocupado com manifestação de línguas estranhas, se você está se preocupado ao longo do culto com elementos de natureza exterior, cuidado, você